foi 17 mil pessoas. Ou seja, né, vocês chegam nas casas das pessoas de uma forma assim, muito maior do que a gente. E pensando até no trabalho do Oteral junto contigo, eu fiquei também assim, que coisa boa, porque nós, no meio do psi, a gente sempre pensa de que maneira a gente vai botar a psicanálise na cultura, de que maneira a gente vai trazer o pensar né, sobre desenvolvimento, sobre jovens, para a população, e vocês estão fazendo isso. E sem agredir de uma forma que eles não sintam interesse, né? Não, exatamente. Porque né, no adolescente todo mundo sente interesse e é uma forma de passar, né? Exatamente, exatamente. E pensei outra coisa, da demanda que existe social para isso, né? Da demanda dos jovens, porque, no caso, meus filhos foram no sábado, meu marido chegou de viagem domingo, e eles chantagearam ele, óbvio, né? Tava viajando, e foram de novo no domingo assistir a peça. Queriam que o pai fosse. Exato, também é para os pais. Exatamente. E aí eu pensei que bárbaro, e já estão pensando, que vocês comentaram que em maio, né? É isso. A gente vai estar no mês de maio no Teatro CIE, dia 26 e 27, sábado e domingo. E eles já estão programados. Sim. Já. Que horror! Não, eu achei bárbaro, assim, né? Não, e foi legal que essa semana a gente recebeu um convite no mês de agosto. Dia 25 e 26 nós vamos estar no Teatro São Pedro. Então, fechou no assunto. Mas o que eu gostaria de dizer para ti, que tu colocou como é que a psicanálise pode entrar em cultura. Para mim, a psicanálise me ajudou muito. Eu fiz muita terapia, né? Tem uma pessoa maravilhosa que me ajudou numa época que eu precisei muito. E eu tive todas as coisas que vocês têm no consultório, depressão. Uma vez me levaram... Também foi adolescente? Fui. Não, aí é que tá. Eu não tive minha adolescência. Porque eu tive que trabalhar com 15 e foi uma época que a minha mãe estava com um problema e eu tive que ser afastado a pedido médico. Então eu tive que começar a trabalhar e me sustentar com 15 anos. E eu me lembro quando eu fui fazer minha carteira de trabalho, minha carteira de trabalho é horrível. Minha irmã me mandou no cabeleireiro para me maquiar e fazer uma cara de gente mais velha. Então, assim, é horrível a minha foto aquela, porque para eu ser... E eu me vestia como adulto na adolescência. Então, eu também sei que isso aqui, o adolescer, é uma maneira de eu não enlouquecer, de eu não me matar e de eu ter feito toda uma... Como é que a gente chama, vocês dizem? Uma elaboração. Eu elaborei tudo da adolescência e eu botei aqui. E eu vivi muito a adolescência dos meus alunos, porque eu via as coisas que eu não pude fazer. E eu achei muito legal, eu transformei isso em arte. Porque na época que eu criei o Adolescer, foi bem a época que eu queria acabar com a minha vida. Não tinha mais graça e todos os meus planos não davam certo. Sempre tinha um que vinha atrapalhar, perguntar, por que tu está em cima? Tu vai cair daí, entendeu? Então, sempre atrapalhava. Então, eu fiz, eu acho que o Adolescer também para mim. Então, para mim, assim, o Adolescer, ele é tudo que eu aprendi, eu acho, de psicanálise, com os meus diversos terapeutas, e com tudo que eu aprendi, assim, de adolescente, porque daí eu também entrei muito nisso, né? Eu sou formada em educação infantil, eu era atriz, diretora de teatro, mas eu era professora de educação infantil, eu dei aula para maternal há 11 anos. E era meu xudó. Quando me passaram para a adolescência, para eu dar aula, eu acho que é aí que eu tive minha piraçãozinha, né? Porque eu fui dar aula e eu não entendia nada. Eu dava um jogo, como eu dava aula na mesma escola, eles diziam, ai, modinha, ai, ela é professora de neném. Tudo que eu dava, ai, tá, os neném, quer que conte, que comeu na merenda. Ai, sim. Eles faziam um baixo assinado no SOI para me tirar da escola. E eu chorei muito e eu pensei, eu não posso ficar chorando, porque professora, a tendência de professora é ficar reclamando, né? Então você não vai estudar, né? Eu já queria vergonha, vai saber de adolescente. Daí que eu fui com tudo, né? Foi muito bem. E foi bem, então isso é legal que eu tenho que estar sempre aprimorando. E eu gosto que eles também entram nessa. Me lembro a cena do elevador, foi uma época que eu acordei às 13h10 da manhã, porque um dia anterior eu estava assim, muito mal, eu fui dar uma aula. Eu estava, sabe aquele dia que tu tá deprê, que nem com os remédios que o teu psicanalista, psiquiatra dão, tu tá bem? Eu estava muito mal. Eu fui dar uma aula e as gurizadas estavam a 1000 e eu estava a 0 por hora. E daí eu peguei e lancei assim para eles, ó,
sabe, veio sem planejado, assim, veio na cabeça. Que era uma cena, vocês indo no elevador, por um motivo muito forte, não sei qual, e vocês vão se matar. E eu me assustei, porque no final eles se mataram todos. E eu fiquei apavorada quando eu vi que eles se mataram mesmo. E os motivos que eles tinham eram muito fortes. E eu pensei, meu Deus, eu posso me matar, mas os meus alunos eu não quero que se matem. E eu fiquei com aquilo tanto na cabeça que eu dormi, às 13h10 eu acordei com a cena inteira do elevador. Como me matar? Exatamente aquele texto. Eu me lembro que eu peguei um caderno que tá, e eu fiquei escrevendo sem ponto, sem vírgula, e fiz a cena do elevador. Eu pensei, eu vou botar essa peça no Adolescer. Mas daí como é que a plateia vai reagir? E aí eu vi que eles gostaram, se identificaram. Aí depois teve uma rádio, uma vez que entrevistou, e o menino se identificou e disse que a sorte que tinha que a sensorista, porque ele várias vezes já tinha pensado. E daí uma vez também, a gente até colocou no site um depoimento que uma aluna autorizou, que ela relata que era um dia como outro qualquer, e assistiu uma peça como outro qualquer, e que ela estava desanimada da vida. E que daí, eis que ela deu de cara com aquela cena do elevador, e que uma sensorista, e eu, essa cena é muito importante. Então, você pensar pode, você não pode fazer, né? Mas isso é importante, porque vocês colocam justamente isso, não só nessa cena, né, mas praticamente em toda a peça, todos passamos por isso, né? Quem não pensou em se matar, quem não sofreu, quem desejou agredir um colega, né, ou foi agredido, então isso fica muito real, muito vivo. Eu acho que tem muita verdade. Verdade, exatamente. Muita verdade. Eu acho que é por isso também que as pessoas identificam, que às vezes você acha assim, não, é só eu, mas todo mundo tem os mesmos. Não, e que é a dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade, acham que sou só eu, e aí não divide com ninguém. E isso se torna grande um problema. Isso. Né? Eu lembro que a gente fez uma apresentação, foi ano passado, no início do ano. A gente apresenta para todos os tipos de público, desde ex-presidiário, FASC, crianças bem pobres, até a gente foi uma vez no Colégio Santa Cruz de São Paulo, que é onde estudou os filhos do Fernando Henrique Cardoso, então todas as classes assistiram Adolescer. E me chamou a atenção que terminou a peça e eu olhei, o menino estava em prantos, tinha 3 professoras em volta, e terminou e ele chorando. Eu pensei, o que será que a peça tocou? Eu cheguei lá, o que aconteceu? E ele chorava que não queria ir embora. E bom, resumindo assim, ele disse, a senhora tem para onde ir agora, né? Tem a sua casa, tem a sua família, os atores têm, eu não tenho, eu moro numa casa dessas, num abrigo, não tem mais pai nem mãe. E aí começou a relatar, e as professoras, ao invés de levantar o menino, uma disse assim, eu também nunca te contei, mas eu também... E começou a chorar, e daí a outra olhou para a outra professora e disse assim, eu também nunca te contei, mas não sabe aquele meu marido, porque... E virou uma sessão, e estava assim os 3, eu pensei, bom, vou trazer uma faca, nós vamos todos se matar aqui. E daí na hora eu pensei, o que eu vou fazer? Entendeu? As professoras estavam em prantos, abraçadas no guri, e o guri estava todo mundo se afogando. Eu pensei, meu Deus, vou ter que dar uma salva-vidas, né? Eu disse, vamos lá tirar foto com os atores, e não sei o que. E não tinha, ele não queria sair dali. Ele queria que eu levasse ele para casa, ele queria que eu adotasse ele. E eu sou... Na hora me passou assim, eu vou levar esse guri. Mas daí eu pensei, não, mas eu vou dar uma ligadinha pro Oteral. Daí eu fui lá no camarim e disse, eu já vim, eu vou beber água. Eu liguei o Oteral, Vanja, por favor, deixa ele no abrigo. Se tu pega um bebezinho. Porque se ele sair, Vanja, por favor, Vanja, primeiro venha conversar muito sério. Daí eu voltei lá, ele já tinha levantado, daí eu chamei os atores para tirar foto e a gente foi, ele não queria entrar no ônibus, bom, quando eu vi ele entrou e foi, e daí eu pensei, daí no outro dia eu liguei, mas o Terão, por que tu não queria que eu adotasse ele? Mas sabe, daí, mas eu sou muito impulsiva de salvar o mundo. E a mesma coisa, a gente faz muito, teve um pessoal uma vez da FASC, eram os guris que tinham se comportado para ver o Adolescer, então foram 5 assim. Mas eles assistiram e no início eu falei com eles que eu fiz para um tipo de público, mas eu gostaria da opinião deles sobre a peça. E o olhar deles como eu vou dizer, eu senti medo do olhar deles, né? E no final ele me disse, eu gostei da sua peça primeiro porque a senhora nos convidou,
que a senhora nos respeitou. E outra, porque eu tenho uma raiva desses filhos de bacana, porque eles têm tudo e a gente não tem. Mas agora eu vi que eles têm o mesmo problema que eu, porque o guri deixou a guria grávida, eu tenho uma que está grávida, e a gente tem o mesmo problema, então agora são triparceiros nossos. Bom, são veio Então, assim, os adultos se identificam muito. Tem muitos adultos que choram. Isso, e pensando, eu estava pensando aqui sobre a questão dos adultos, né? E quando vocês estavam falando no início que tu, Vanja, fica como uma mãe, né? Eu pensei, tu como uma mãe de vários adolescentes, né? Sim. Né? Cuidando desse elenco, né? E como precisa para uma adolescência funcionar, para um adolescer acontecer, uma mãe, uma família, pais, né? Uma mãe com um pai dentro, né? Um pai com uma mãe dentro também, porque senão as coisas se perdem, né? E é um tema muito atual. Eu fiquei pensando no adultecer, né? A dificuldade. Sabe que essa peça está pronta, só falta o final. Ela está pronta. Adultecer. Já faz 2 anos que ela está pronta, está numa gaveta lá, e a gente não acha o fim. Mas eu acho que não tem fim, né? Daí agora eu estou na diretoria da Casa do Artista, onde tem artistas acima de 65 anos que não conseguem mais emprego. E por isso, e eles também não têm casa onde morar, então é um abrigo lá. E aí eles me disseram, então envelhecer ou amolecer, o que tu quiser, monta com a gente, sabe? Porque tem uns que fizeram artistas de radionovela e não tem mais tempo para eles. Então eu estou pensando seriamente, né? Porque são 11, uma atriz e 10 atores, mas assim, olha, eu precisava de terapeuta lá, porque eles brigam muito. E eles moram juntos? Eles moram, cada um tem o seu quarto é o seu mundinho. A casa é muito bonita, tu olha, tudo, mas não entra nos quartos. Os quartos tu vê a realidade deles e deve doer muito. Sim. Ter todo o clamor que eles tiveram, o palco, o cara foi o primeiro, ela foi a primeira garota propaganda do sabão Omo, o outro foi o primeiro modelo e manequim do Rio Grande do Sul, a professora Gisele Bündchen, agora estão lá num quarto, um monte de saco de lixo, enfiado suas coisas, perderam tudo, dói muito. Então eu vou lá assim, eu tenho vontade de chorar, mas eu vou lá assim para levar alegria para eles, entendeu? E eu quero montar uma casa com eles, mas eu primeiro ainda tenho que, eu vi que eu tenho que fazer eles se amarem, sabe? Então eu vou lá e levo um monte de coisa pro café, e deles não querem sentar, porque eu fui lá, tô sentado, eu não vou, toma meu café comigo, e não. E abraço eles na folha, assim, eles são tudo assim, né? Eu vou lá e abraço, que eu gosto de estar ali e tudo. Então eu tô amolecendo aqueles corações, né? Daí ontem eu falei pra eles, eles brigaram na minha frente, eu não conseguia fazer eles se acalmarem. E eu disse, não, se eu venho aqui pra me alegrar, né? Vocês vão me deixar triste, eu não vou mais vir aqui. Eu não venho onde tem briga. Silêncio mortal. O emburrado foi pra cozinha, trouxe mais café, sentou, começou a contar piada, eu lá. E são os meus bebês, sabe? São meus bebês. Mas, enfim, eu acho que mas eles... Será que o público também quer poder conversar? Imagina, eles estão cheios de perguntas para falar. Falar da experiência, quem viu, assim, como se sentiu. Gostaria de falar? Eu me lembro de 2 crianças que assistiram e a mãe relatou que ela ouviu os gritos do maior. O pequenininho foi e amarrou ele com barbante por causa daquela cena final, sabe? Ela pegou lã, aquela cena aqui das amarras. Ele fez em casa. Ele fez em casa e amarrou, e outro estava com lã e não conseguia soltar, estava machucando. Então as crianças, elas copiam, né? Elas não entendem, mas elas copiam aquilo que elas estão vendo. Descreve um pouquinho a cena para quem não viu. Essa cena eu fiz baseado num texto que eu adoro, do Rubem Alves, que ele fala que a gente vai, à medida que a gente vai crescendo, vão passando o verniz no corpo da gente. Então chega uma fase que você tem que tirar toda essa tinta, toda essa verniz que tiraram de ti para descobrir o teu verdadeiro eu. E na época eu fiz um laboratório com os alunos onde um amarrava o outro e além do mais tinha um bastão, assim, tipo um cabo de vassoura. Aí eu colocava uma música que ela era cheia de altos e baixos e com a música cada um sentia se precisava arrebentar, se precisava largar aquele mastro, enfim, fazia. Alguns ficavam amarrados,
outros largavam o cabo de vassoura, outros ficavam, enfim, era muito do emocional, né? E daí eu resolvi botar isso no adolescente, então é uma cena bem forte que o pai entra, é uma das cenas quase finais, que o pai entra, porque nessa fase é preciso crescer ou adoecer, né? Então o pai entra, o filho vem atrás para falar, o pai está no celular, não quer saber, daí a mãe entra, também não quer saber. Aí fica bem um triângulo, assim, o filho, o pai e a mãe discutindo e ele no meio vendo, muito triste, depois muda. O filho vai para frente, eles vão para trás, o filho com a mão no ouvido, eles discutindo. Aí eles vão para frente e a mãe começa a amarrar ele com o cordão todo. O pai briga, os dois brigam e amarrando as amarras. E aí, por último, ela sai bem cordão umbilical, assim, né? Ela sai puxando o fio fora de cena, bem o cordão umbilical. Que é aí que a gente precisa cortar e tirar essas amarras e ser a gente mesmo. Então, assim, mas é muito do que... Esse é o que eu quero fazer, né? Mas, assim, é muito da plateia. Eu me lembro uma vez uma senhora em Dois Irmãos começou a chorar. Porque eu ainda continuo amarrada, porque meus pais fizeram isso comigo, porque meu marido fez, porque eu tô presa, porque agora eu vou me soltar. Sabe? Ela... Sozinha ela falou, assim, na plateia. É muito bonito o que tu está falando, já que o trabalho que a gente faz em análise com os pacientes é de desidentificação, né? É de tirar essas amarras, aquilo que sem querer, né, de uma maneira inconsciente, o pai e a mãe passam para aquele adolescente, ou ele também capta, né? E que fez ele não ser ele ser alguém que o pai ou a mãe querem. É muito comum isso na clínica hoje, né? Assim, eu acho que todo adolescente que a gente trata fala sobre não conseguir fazer algumas coisas diferentes dos seus pais, né? E o quanto que muitas vezes os pais reclamam pra gente, ele estava melhor antes de se tratar. Agora ele não quer mais falar comigo tal assunto, porque ele passa a ser... A gente não sabe quem a pessoa é, né? Quando a gente trata, a gente vai descobrindo conforme as amarras forem soltando, né? Que são as identificações forem soltando e ele fazer novas identificações, né? Com as pessoas que ele admira, com outras pessoas além da família, né? Pegar aquelas da família que são a base, né? E poder fazer outras também. Então, assim, eu achei a peça, eu vi a peça também, muito profunda. Eu saí de lá, assim, muito mexida, porque era muito assunto diferente, assim, né? Algumas coisas ficaram mais na minha cabeça, principalmente a cena do bullying, que eles estão fazendo bullying através da internet, né? O cyberbullying. Mas, assim, era gravidez na adolescência, é drogas, é suicídio. É como que tu conseguiu, numa peça, ver tantos assuntos, né? E, assim, eu acho que cada um de nós, com as suas experiências de vida, saem pensando em alguma coisa, né? Se identifica com alguma parte, acho que por isso que muita gente gosta. Não tem como tu não gostar e não ter sentido alguma daquelas cenas, né? Não ter vivido alguma daquelas cenas. Muito, muito boa peça, recomendo assim, que possam ver, vocês vão adorar. Estamos pertinho do fim, mas eu gostaria de, sei lá, de poder ouvir um pouquinho de vocês. Acho que a Amanda também gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. É importante, sim. Eu queria colocar uma coisa. Não sei se chegar lá. Não, acho que não chega. Eu fiquei com a mesma dúvida da Cibele. Eu queria ver a peça, eu tenho uma filha de 10 anos. Mãe, eu vou convidar fulana, mas acho que não, eu falei, né? É adolescente, elas me olharam. Nós somos quase adolescentes. E, enfim, aí nós acabamos não indo, né? Todas juntas. Eu já tinha visto uma outra edição, já, né? Assim, assisti até com a minha afilhada na época que estava iniciando a adolescência. E eu disse pra ela, olha, vou ter a peça lá no céu, o pessoal da peça vai anunciar. E ela, ai, como eu amei aquela peça, por me identificar. Ela falou, hoje eu fico, e até hoje ela disse que algumas cenas vêm à cabeça e que ela pensa e reflete, né? Mas, enfim, elas ficaram muito curiosas e me fizeram prometer que eu as levaria. Como adolescência é difícil, né? Como adolescência é difícil. E na verdade é isso, assim, e elas, né? Aí ela me disse, ai mãe, assim, tu é muito mãe, tu tem que ser um pouco mais amiga. Do tipo assim, eu tô crescendo, Claro. enfim, olha. É que a adolescência desacomoda. Eu acho que esse é um dos pontos. Desacomoda o corpo, desacomoda a família. Uma casa onde existem crianças e se transformam em uma casa onde existem adolescentes é outra casa, né? Então eu acho que isso é que é muito difícil
pra gente, como mãe, às vezes como terapeuta, perceber o paciente crescer também, né? Então, essa desacomodação e a gente encontrar o lugar, novamente, o lugar como pais. Eu acho que os pais ficam muitas vezes desesperados, porque eles não... Eu sei ser pai de criança, eu não sei ser pai de adolescente, como é que é isso, né? Então, causa um estranhamento muito grande, né? A gente tenta, não, fica criança. Fica aquela cena do gótico, é a criança que perdeu, né? Também, não é mais como criança, não é aquela criança. Meu menino que era conhece. futebol na praia, agora não quer saber de sol. Era isso, Fiquei com medo. Então, né? E mexe bastante, assim, de poder ser assim, de enxergar assim, outras coisas. Esses dias ela estava lá quieta no quarto, assim, meu marido, porque ela é muito ativa e, enfim, ela tem uma sintonia em casa, um som, né? Falei, fulano, está no quarto. Já? Você tá no Foi seu lá incomodar ela. Eu vi o que ela estava fazendo, mas enfim, é bem bonito, assim, acho que na verdade mudei minha ideia, eu prometi que eu alimentaria assim, e agora ouvindo essa ideia, isso que eu ia falar, faz parte do crescer. Isso. Do vir a ser. A cena das drogas que eu tentei não colocar texto nenhum, né? É só música e eles veem o que acontece. Eu tentei botar 3 coisas que acontecem. Na cena do crack, tu é assassinado, tu é morto, que é o que acontece com droga, ou você se suicida, né? Tem um que cheira ali, fica enlouquecido, ou tem uma overdose, que nem a Aninha faz, a menina que vai e experimenta tudo na festa. E é isso ali que eu mostro, né? O silêncio nessa cena, porque antes, quando tinha texto nessa cena, eles riam, debochavam, aí diziam, se fodeu, quando morria, papapá. No momento que eu tirei o texto e é só a música rodando e eles vendo, eles não têm noção, eles ficam, né, em silêncio assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, terapeutas. Está sendo muito falado que é a época que mais tem informação, a gurizada tem mais informação. Mas falam que é a época que eles estão mais perdidos, desorientados. Vocês concordam com isso? O que vocês pensam sobre isso? Está muito assim que os pais estão largando a gurizada de mão. Eu acho que E esse que eles estão muito sozinhos. E eu adolescer, eu tento fazer mais para... Eu quero que as pessoas acolham eles, entendeu? E não larguem de mão. Eu luto pelo não abandono aos adolescentes. Mas isso eu acho que está bem claro na peça. E eu não vejo problema a informação. Né? Eu acho que sim, porque enfim, é a evolução do mundo, né? É um mundo hoje que a informação é intensa. Eu acho que o problema acontece quando não tem um adulto ou alguém do lado, né, que possa auxiliar na compreensão dessas informações. De novo, é o abandono, né? Por isso a importância da família, enfim, de um cuidador, da escola, né? Se tem quem ajude a acolher essas informações, eu acho que o jovem consegue compreender, né? E saber os seus limites, até onde, porque aí a gente entra na questão da internet, né? Que é um mundo, enfim, quase infinito e aberto, né? Os limites, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Então, eu penso que tem que ter um olhar de um adulto, de um cuidador, porque eles são, apesar de, né, é corpo de mulher, é corpo de homem, mas são adolescentes, né? São adultos. E tu acha que não está tendo a pergunta da Banja? Eu acho que falta. Acho que os pais, eu acho que tem, claro que não de uma maneira assim geral, mas tem muitos pais perdidos, assim, eu acho. Assim, que é muito mais fácil soltar aquela velha história. Antigamente a televisão era babá, né? Você já deve ter escutado isso. Hoje em dia a internet, o computador, né? Cada um no seu quarto, vendo TV, computador, e os pais. Às vezes todos na mesa, cada um com seu iPhone. Cada um com seu iPhone, exatamente, sem comunicação, exatamente. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que uma coisa importante, assim,
No microfone, Malu. A distorção que às vezes os pais fazem, assim, ó, as crianças estão mais informadas, os adolescentes estão mais informados, sabem muito mais coisas para a idade deles do que na minha época, sabiam, em qualquer época atrás, né? E eu acho que os pais confundem isso com eles estarem aptos e capazes de absorver aquilo, entende? De manusear aquela informação, dar conta daquela informação, sabe? E eu acho que muitas vezes não estão, sabe? E aí se perdem, e os pais, aí sim concordo, acho que os pais não têm o papel acolhedor de poder ser o continente e dizer, olha, não é bem assim, tá atrapalhado, tu até pode ter visto isso, mas tu não está dando conta desse recado ainda, sabe? Porque fica muito fácil, às vezes, pais de hoje dizer, não, é super esperto, vai pra internet, sabe um monte, sabe de relação, sabe disso, sabe daquilo, e eles estão perdidos com aquela monte de informação que tem e que não dão conta do recado, sabe? Assim, não sabe o que fazer com tudo aquilo. Então, assim, porque já fica, porque já faz, pode dormir no namorado, pode dormir no... Nem sempre dão conta disso. Não dão conta, porque não tem, às vezes, nem noção de intimidade, de outros conceitos que eles precisam, de outros valores que eles precisam ter e que não tem que fazer parte daquela informação, sabe? Eu acho que tem isso. Eu acho que sim, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Estava pensando aqui, eu acho que tem muito, eu estava falando da TV babá, né, da internet, eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Porque como os pais hoje em dia tem muito, não todos, eu acho que a gente não tem que generalizar, mas tem muitos pais com dificuldade de adultecer, a pergunta, né, Lu, que tu fez, descobrir-se quem se é, que não sabem quem são, como é que eles vão orientar seus filhos, né, em relação, então eu acho que a gente vive numa era muito individualista, na verdade, né, os pais estão pensando em si, os filhos estão lá, e aí a informação está aí, está rodando e às vezes não tem aparelho psíquico, né, Malu, acho que isso que eu queria dizer também, para abarcar tudo isso. Nem o adolescente, nem os pais, para abarcar tudo isso que está aí. E aí chega no consultório a gente tem que tentar. Não, eu pensei, nisso que você estava falando, assim, uma menina que eu atendo, que ela tem todo tipo de eletrônico, que posso imaginar, sabe? E a mãe não consegue assumir que ela é uma mãe de uma adolescente, então ela é outra adolescente, né? Sim. E aí o que aconteceu? A menina estava completamente perdida, chegou para mim no consultório e disse, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu estou uma semana dormindo fora de casa, e a minha mãe hoje me ligou porque não sabia que eu não tinha ido à aula. E ela chegou no consultório com uma amiga, que é um pouco mais madura que ela, foi lá, tipo, a mãe dela. Eu vim aqui te dizer que ela está sofrendo e não sei o que para te tratar. Então, assim, a amiga precisou ser a mãe que ela não teve, sabe? É horrível isso. É isso que o Oteral me falou, uma das últimas coisas para colocar isso aí, que a gente falou daquela mãe, né? E eu também já tive uma mãe que chegou, parecia, era a mesma calça, a mesma bolsinha de ursinho, a mesma tatuagem, o mesmo cabelo, só que uma estava mascando chiclete, que eu achei que era tia. Daí a menina me perguntou como que fazia para se inscrever na minha oficina, qual o valor, quanto que pagava, bababá. E aquela pessoa mascando chiclete, eu disse, é tua prima, tua tia? Não, ela é minha mãe. Entendeu? A mãe ficou mascando chiclete, a menina perguntou todas as coisas da... E daí elas saíram abraçadinhas, né? Tiraram ainda fotos, assim, e aí... Amiguinhas. Amiguinhas. Então é por isso que coloquei, né? A mãe, amigos a gente tem um monte, mãe só tem uma. E isso toca fundo nas mães. Todos os debates que tem, é ali que eles pegam. É essa frase. Querem falar mais alguma coisa? Queríamos então convidá-los a assistir a peça, né? Agora, dia 26 e 27 de maio, lá no Teatro CIE, né? Às 9 horas da noite. No sábado e no domingo vai ser às 18 horas. 18, perdão. A sociedade sobre psicanálise sem fazer um debate no domingo. Vocês têm uma parceria no teatro. Às 9 às 18 vai ser no domingo. Às 18 domingo e sábado às 9? Às 21. No sábado é o grande evento da festa do adolescente. Vai ter, assim, ó, vai ser chiquérrimo, é a festa do dia
Ah, que legal. E vai ter ingressos antecipados agora. Eu estou aguardando porque o clube do assinante que vai anunciar. Mas vai ser agora em seguida, já começa a venda antecipada, porque é mais tem desconto, né? Antecipado. Em vez de pegar a Madonna, eu compro Da Wagner. A Madonna, né? E tem uma loira aparecendo com a Madonna. Eu acho que tem que fazer A Aninha eu chamei porque pra mim ela faz o personagem das meninas de quinta série ali, sabe? Aquela que quer estar na turminha, mas está desinformada, então ela quer aprender a beijar, ela vai lá na festa desinformada, enlouquece, usa tudo que é droga, morre. Então ela quer ser a menorzinha, né? Tudo ela quer fazer que nem os grandes. Então foi muito legal assim, ter a Aninha, o Davi é 10, né? Ele trabalha horrores como executivo e ele dá conta do recado ali. Mas assim, o meu carinho e o meu amor de ver a Malu aqui, pra mim, a Malu, pra mim, é um símbolo de vida, porque ela me salvou, assim, uma hora que eu estava bem atrapalhada, né? Estava bem atrapalhada, então, assim, que bom que existe uma luz e que existe vocês. Vocês não têm noção como é importante vocês terem. Vocês são o que segura a gente, entendeu? Porque às vezes tu fica pensando, Deus, isso o meu terapeuta sabe que eu faço isso. Tu fica assim, fico meio mãe, meio pai. A gente chega até a imaginar vocês ralhando, brincando. Uma vez eu disse para o meu psiquiatra, eu já imaginei que uma vez tu ia me bater se eu fizesse isso, né? E daí ele disse, que ótimo. Então a gente puxando ali. Então, é muito importante o papel de vocês, né? E eu acho que as famílias, eu vejo, esses dias a gente estava conversando, a gente teve um debate só da classe artística com professores. Como está difícil as famílias. Se o mundo está desse jeito agora, não é porque a TV é o computador. É uma turma muito grande nossa que não conseguiu dar limite à gurizada. Exato. Tá um horror por causa do limite. Vai transferir a mesma coisa que a mãe e o pai fizeram, né? Todo mundo, ninguém quer dizer não, todo mundo quer ser amiguinho. Então eu acho que quem sabe a próxima geração eles. Eu estava numa discussão no meio psi esses tempos e aí eu achei muito assim pro narcisismo da gente assim. São os nossos filhos que estão assim. Quem é que está educando essa galera que está assim, né? Somos nós. Sim. Então eu senti aquilo, que coisa, é a minha geração, né? A minha geração que tá deixando esses jovens, enfim, essa geração. Assim. Esses tempos eu vi um cara da Rede Globo, que o pessoal lá, por causa da programação, ele disse, mas tem um botão na televisão e no controle de Power. Se você não quer que teu filho veja, ou você não quer ver, é só desligar ou mudar de canal. E daí, e como é difícil apertar esse botão. Tem um filme muito bacana, assim, eu acho interessante. Não sei se já viram um filme chamado Gente Grande, que é bem legal, que tem uma parte que tem o personagem principal do filme, que é o Adam Sandler, ele é um produtor de Hollywood. Então a casa dele é enorme, tudo assim, e ele tem 2 filhos. E aí nisso os filhos só ficam no videogame ou no celular. E é engraçado que uma cena que eles pedem leite para a empregada por mensagem do celular, sabe? E aí o que acontece? É uma coisa que passa assim, que a gente vê, eles trataram muito bem assim. E aí eles resolvem ir para uma fazenda, onde eles acabam se encontrando uns amigos de infância do pai, do Anderson, né? E o Anderson começa a lembrar das coisas que ele fazia quando era adolescente, da idade dos filhos. Como, por exemplo, pegar a pedrinha e tocar na água. Né? Coisa que a criança gostava de fazer. E ele tenta passar isso para os filhos. Só que os filhos, tipo, eles chegam lá, por exemplo, tem a TV antiga, que tem aquela parte atrás, né? Sim. Eles chegam assim, mas o que é isso aqui? Cadê? Sabe? Não sabia o que era uma TV, porque hoje as TVs são tipo... São fininhas. Sabe? Que coisa antiga, não sei o que, não sabia que existia TV naquela época. Então eles conseguem passar muito bem isso assim, no filme, é muito interessante de ver. E ver que tinha como sobreviver sem internet, sem celular, né? Muito legal. Era outra vida. Eu queria também dizer uma coisa assim, a Vanja, né, fala Malu, eu tenho a Vanja pra mim. Né? Porque como é engraçado assim, todo mundo fala do carinho que eu tenho pela Vanja, porque eu também, na adolescência, eu tive, como todo adolescente, tive um problema muito sério na minha vida e quem me segurou foi a Vanja. E é muito engraçado ouvir a Vanja dizer na Malu e eu escuto, olha só, né? Tipo,
uma troca, né? E um trenzinho, ó. A gente faz tratamento, eu fiz tratamento, graças à ajuda da Vanja, eu tive a oportunidade de fazer tratamento psiquiátrico também. E eu encontrei um amor que a Vanja tem, assim, pelo teatro, pela arte, tudo assim, que ela, desde pequeno que eu fazia, ela conseguiu me transmitir isso. E aí eu vi uma entrevista do Jacques Antunes, quando ele fazia Belíssima, que ele era um bêbado, né? Acho que era Belíssima, não lembro. E ele disse que ele estava perdido assim também, e ele encontrou ele morava na rua em São Paulo, e aí ele encontrou um cara deu um livro para ele, do Manual Prático do Ator, na rua. Eu fugi o nome do ator, não sei. Stanislavski. E ele encontrou nesse livro a vontade de viver, assim, né, de buscar o sonho dele. Encontrou um objetivo na vida dele de poder não ficar no chão, assim, em crescer. Hoje eu tenho um livro, eu comprei o livro, ele, a Vanja me deu o livro. Mas eu tive um livro aberto com a Vanja, assim. Então é engraçado como a gente faz o tratamento, a gente tem problemas, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente consegue ajudar o próximo, assim, né? É verdade. Sabe que isso me lembra uma frase, não é uma frase, mas assim, uma aula com o Oteral, aqui no curso. Ela foi minha colega aqui há 15 anos atrás. E que ele dizia assim, que não são só os tratamentos que curam, né? Um grande amor, uma experiência, né, importante na vida da gente também pode curar a gente. Eu achei isso me marcou tanto que eu estou me lembrando agora, né? E uma peça de teatro também, quem sabe, né? Eu acho que não possa curar isso. Tem vários modos de cura, né? O amor é uma coisa fundamental, assim, a compaixão a gente vê, graças a Deus a gente percebe que tem muitos amigos, assim, o pessoal, eu cheguei depois, me acolheram muito bem, assim, no espetáculo, né? Porque quando eu estava no colégio e eu tinha 21 anos e ainda não estava formado, né? E aí eu estava no 3º ano e a minha mãe teve uma doença muito grave, e aí como eu não tinha meu pai, então a gente não tinha dinheiro suficiente para poder eu contratar uma enfermeira. Então, quando a mãe ficou 15 dias internada no hospital, eu ia para o hospital de manhã antes do colégio, eu pegar 7h30, chegava lá na PUC às 6, para dar café para ela, porque eu não queria que as enfermeiras não aceitavam a doença dela, assim. E depois ia para o colégio, né, voltava ao meio-dia para dar almoço para ela, e aí depois quando ela foi para casa, era noites de madrugada acordando, e eu tinha assim uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu tinha tudo na mão. Como eu fui criado com a minha avó e com a minha mãe, porque eu perdi meu pai muito cedo, eu tive o carro com 18 anos sem estar formado no colégio. Entende? Eu não me preocupava com dinheiro, assim, porque eu nunca me preocupei em me formar no colégio, porque eu acreditei que, não preciso, né, minha mãe está aí. No momento que as coisas aconteceram e aí eu tive que virar o inverso, ter que cuidar da minha mãe, com 20 anos no colégio ainda, no 3º ano, em época de vestibular, tudo, eu comecei a sentir a realidade das coisas, coisas que eu não enxergava quando eu era novo, assim, né? Eu comecei a crescer com 21 anos, né? E isso, eu penso assim, como será que está hoje em dia na vida dessas crianças, assim, sabe, hoje? Porque eu queria trabalhar cedo, com 15 a minha mãe não deixava porque dizia que não precisava, porque ela tinha dinheiro, entende? Aí quando a mãe faleceu, a época de vagas gordas ficou a época de vagas magras, aí a coisa foi bem complicada, assim, pra mim. Então, o que eu quero dizer que a Vanja me deu a mão quando eu precisei, assim, sabe? Quando me deu no velório da minha mãe, ela falou, o segurança disse que ia cuidar de mim, assim. E o bacana é que o adolescer, ele tem tudo isso, tem uma questão de tentar se matar, né? Dos pais, e tem uma fala que eu dou, que a Vanja chegou várias vezes pra mim, se não quiser tu não precisa falar, a gente troca, a gente passa. E ele pediu essa não sei, eu falei, eu quero falar, eu quero que a cena que eu falo assim, e eu, galera, que não tenho pai nem mãe. Eu vi. Né? Isso ficou, então, o adolescer pra mim é minha terapia, assim, sabe? É minha terapia.
a gente pode ficar um monte de Tem mais coisa. uma pessoa, tem mais. Mas eu queria muito agradecer, assim, com muito carinho a vinda de vocês, o livro aberto, né, que vocês puderam fazer aqui hoje, todos nós, né? Porque todo mundo tem seus dramas, né? Não é porque a psique não os tem, muito pelo contrário, né? A gente também vai buscar. Não vamos continuar, porque senão a gente não Nós somos humanos. A próxima sessão. Adorei conhecer vocês melhor e vamos acompanhar, vamos estar lá no CIES. Eu com certeza vou estar. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Beli. Muito obrigada, é uma honra.